Então, a gente pensando nas pragas e quando tudo isso acontece. A Bíblia fala sobre tem um detalhe no texto que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Como que a gente deve entender esse texto realmente? Uhum. Veja bem, na mentalidade do Antigo Oriente Próximo dos hebreus, a soberania de Deus é tratada da seguinte maneira. Não que eu seja calvinista, eu estou mais arminiano. Sim. Mas a soberania de Deus é tratada assim: o que Deus permite está dentro da vontade dele. Se o Senhor permitiu, ele podia não permitir, Sim. mas se ele permitiu, Ele é soberano. é soberano. É um paradoxo. Deus não quer que aquela doença te atinja. Não, Deus não quer isso, Deus é amor. Mas se Deus permitiu que aquela doença te atingisse, é como se de um outro lado assim, ele quisesse no sentido de permitir. Não sei se ficou claro. Sim. Quisesse no sentido de permitir. Então, por exemplo, Daniel, quando Nabucodonosor vai atacar Jerusalém, falou: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. É aquela visão assim: o Senhor permitiu, eu vou descansar. Se o Senhor permitiu, o Senhor sabe o que faz. Sim. Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, grande é o Senhor. Sim. Ponto final. Não vou discutir isso. Então, na língua hebraica bíblica, que é diferente do hebraico moderno, não existe esse conceito de permissão. Esse imperativo de permitir, ele é expresso de maneira muito ativa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando, vamos supor que o Hugo está com a garganta infeccionada e está querendo tomar sorvete gelado e tudo, e nós estamos dois tentando dissuadi-lo disso. Hugo, você não está recuperado ainda, meu amigo. Você pode virar uma tuberculose, uma pneumonia. Não vá tomar sorvete, não vá tomar sorvete e tudo mais e tal. E não, eu quero, tô com muito calor, não sei o que e tudo e tal. E ele sai de noite ainda, um pouco agasalhado, e fala: eu vou tomar sorvete. Aí você, que é irmão dele mais próximo, fala assim: olha, então não vou falar mais nada. Quer tomar sorvete? Vai lá, toma. Se eu analisar a sua frase do ponto de vista gramatical, eu vou chamar isso de imperativo. Você deu uma ordem. Sim. Só que o seu imperativo não é literal. Ele é simbólico. Você não está dando uma ordem direta para ele. Você está apenas usando uma expressão idiomática da língua portuguesa para dizer que você vai respeitar a teimosia dele. Correto? Correto. Mesmo porque o imperativo também pode representar um desejo. Sim. Quando eu falo assim: nossa, mãe, olha, que essa empresa de vocês prospere. Isso é imperativo também. Sim. Eu não estou dando ordem nenhuma. Estou apenas demonstrando um sentido. Ok. Sabe como é que você falaria para o Hugo, em hebraico, tá bom, não vou falar mais nada, vai lá e toma sorvete? Você diria assim: eu vou te fazer tomar sorvete. Entendi. O sentido é exatamente o mesmo. Aquilo que você não impede é como se você fizesse. Entendi. Agora eu vou dar exemplos bíblicos. Quando fala, por exemplo, aqui no livro do Êxodo, vou dar um exemplo só bíblico aqui para vocês. No comecinho do Êxodo, quando fala das mulheres, não estou com a minha Bíblia em hebraico aqui, mas eu lembro a tradução ao pé da letra, que as parteiras desobedecem a Faraó e não Sim. matam os meninos. Em Êxodo capítulo 1, diz assim, olha: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, e disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se o menino é menina, e se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus do Egito, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Está correta a tradução aqui da Nova Almeida atualizada. Está correta. Mas no hebraico, literalmente, está assim: fizeram viver os meninos. As parteiras fizeram viver os meninos. Mas, literalmente, eu pergunto: as parteiras que fizeram os meninos viver? Que interessante. Elas apenas deixaram Sim. os meninos viver. Mas no original hebraico está assim: elas fizeram viver os meninos. Que no português isso não fica muito bem entendido pra gente. Por exemplo, deixaram. É que o sentido também é esse. Sim. O que você impede, você está fazendo. Sim. E eu podia dar vários outros exemplos do Antigo Testamento, eu fiquei só com esse do Êxodo aqui, porque está dentro do Sim, do livro. assunto. Então, essa forma hebraica
esse imperativo hebraico, jussivo, é o caso jussivo do hebraico, que você fala assim, eu vou te fazer tomar, ele é usado para, eu vou respeitar a sua teimosia. Então, quando Deus fala assim, eu endurecerei o coração de Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó. É a mesma coisa de, eu vou deixar o coração de Faraó ficar Duro. Ou o faraó fazer o que ele quiser. Agora, por que... Até aí tudo bem, então ficou claro. Expliquei do ponto de vista gramatical que Deus não endureceu, Deus deixou. Que é a mesma fraseologia do que as mulheres fizeram viver o menino. Mas ainda vamos fazer uma pergunta. Por que esse jogo de palavras? Coração, Faraó, duro. Quando você tinha a múmia, eles mumificavam a pessoa, eles tiravam todos os órgãos ali da pessoa. E os órgãos eram colocados em vasos canópicos, 4 vasos canópicos. Colocavam ali as entranhas, as vísceras, etc. E o coração. Depois tinha um longo processo de mumificação, que eles pegavam aquela múmia agora sem os órgãos e colocavam numa banheira de sal por acho que 45 dias. Quando ela estava toda drenada da água, eles passavam... demoravam mais de 2 meses a mumificação. O único órgão que voltava para dentro do corpo era o coração. Os outros não. Os outros eram mumificados à parte. O único órgão que voltava era o coração. Por que o coração voltava? Porque depois... Lembra que eu falei que a pessoa morre? Sim. E a alma dela vai pela barca solar até o reino de Osíris? Quando ela chega diante de Osíris, aí o deus Anubis pega o coração que está dentro dela e leva até uma balança. Qual é essa balança? A balança da deusa Maat, a deusa da justiça. Aí o Osíris não, perdão, Anubis. Falei Anubis? Agora sim, Anubis. Anubis é aquele deus com cabeça de cachorro, sim. chacal. O Anubis pega e num prato da balança ele coloca o coração do indivíduo. No outro prato da balança, ele vai até a deusa Maat, ela tira uma pena da cabeça dela, entrega, ele pega a pena da deusa Maat e coloca no outro braço. Então você tem num prato da balança o coração, no outro prato a pena da deusa Maat. Aí começa o julgamento. O deus Tot, que é o deus Ibis, se posiciona. O Amzut, que é o crocodilo, se posiciona embaixo. Aí o deus Tot começa a perguntar. Você traiu alguém, feriu e tudo e tal. Não é você que vai responder. É o seu coração. Vai ser pesado ali na balança. E como é que o coração responde? Cada pecado seu faz com que o coração fique mais pesado que a pena da deusa Maat. No início do julgamento, a pena está aqui embaixo e o coração aqui em cima. Não é o objeto que faz pesar mais. É uma cena mística. Tá. Sim. Tá? Porque objeto por objeto, qualquer coisa pesa mais do que uma pena. Sim. Mas é uma cena mística. Então, no começo do questionário, a pena da deusa Maat está aqui embaixo no prato, o coração está aqui em cima. Cada pecado que você comete, que o coração denuncia, pesa. Quando Deus Tot faz a pergunta, se for pecado escondido, puf, 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 pesou mais, você está lascado. Não vai ter a vida eterna no mundo de Osíris. Vai ficar apagado sua memória. Aí, a gente fala muito de jeitinho brasileiro, havia o jeitinho egípcio também. Qual que era o jeitinho egípcio? Eles colocavam no lugar do coração do faraó, eu tenho lá no Museu do NASP alguns exemplares lá, escaravelhos, besouros de pedra, com inscrições na base, mágicas para enganar o deus. Aí o deus Anubis pegava, tirava da sua múmia um coração de pedra, em forma de besouro, e colocava aqui. Aí quando perguntar assim, você já matou? Você pode ser Jack o Estripador. O coração vai ficar caladinho. Você entendeu? Você já roubou? Você pode ser aquele político mais corrupto, vai ficar quietinho. A pena da Deus Maat não vai mover nem 1 milímetro. Você vai enganar os deuses. Então ter um coração de pedra era uma grande vantagem, porque você podia fazer o que você quisesse, que você enganaria os deuses no dia do juízo.